Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa aula sobre como produzir um outline. Bom, costumo dizer que esse tópico, né, de como montar um outline, como planejar um texto em inglês, né, principalmente essa aula aqui com o uso do Text Builder, né, que eu vou explicar o que é, apresentar o que é um dos pontos centrais desse curso teórico. Né, e é uma aula que marca, né, principalmente essa transição, né, do modelo sobre como você talvez aprendeu a escrever em português, né, e como você vai começar a escrever e planejar seu texto em inglês. Né? Enfim, é, muitas abordagens, né, em língua portuguesa trabalham, né, o texto de uma forma talvez um pouco mais orgânica, né? Você vai produzindo texto e com uma menor ênfase em planejamento prévio. Né? Eu sei que isso vem mudando, principalmente diante da preparação para o Enem. A redação, né, tem uma série de aspectos que aproximam da composition do inglês. Então, nós já temos algumas gerações, né, de alunos que, de certa forma, identificam essa semelhança. Né? E isso é fundamental. Né? É fundamental entender essa diferença tanto no processo de produção, nas etapas, né, que você segue, quanto no resultado final. Né? E eu queria chamar atenção para isso e reforçar, né, até pedir para vocês levarem em consideração, que é o seguinte: muitas vezes a etapa do planejamento ela pode parecer como uma etapa desnecessária. Não, eu consigo escrever o texto diretamente. Eu consigo fazer um parágrafo de 15 linhas. Né? Eu escuto muito essa argumentação da parte do aluno. Ele confunde um pouco o individual, o pessoal, com a maneira de qual a coisa é feita, né? A maneira como a coisa é feita. Então, realmente tem isso, né? Muitos alunos, não, mas eu consigo escrever direto. Consegue, mas não gera o resultado final que é esperado. Tá? A forma final que deve ter uma composition. Né? Porque você vai escrevendo diretamente, as ideias vão surgindo, né? E ele vai escrevendo à medida em que elas vão surgindo. Também já ouvi bastante, né? Tem a questão da argumentação, e eu venho falando isso ao longo desse curso, né? Já justifiquei isso várias vezes. Eu criei esse curso teórico de redação por conta das 70 linhas, né? Porque a reação das pessoas foi, de fato, criar textos com parágrafos maiores. E muitos alunos argumentam, mas eu consigo fazer o parágrafo maior. Tá, conseguir é uma coisa. Não estou duvidando da capacidade né, daquele aluno, né, escrever um parágrafo maior. Mas a questão é que não é adequado. Tá? Então, e tem muitos, né, que falam, mas eu prefiro escrever direto. Então nós precisamos abrir mão dessas coisas, do que nós preferimos, da maneira como sempre fizemos. Né? Também ouvimos isso, né? Mas eu sempre fiz assim. Né? Então, esse também é um problema. Né? Então, vocês estão aqui para evoluir, para avançar. Né? Então, se você tem alguma dessas questões, né? Eu sempre fiz da maneira tal, estou acostumado a fazer da maneira tal. Né? Eu consigo fazer 70 linhas com 2 parágrafos de corpo. Tá? A questão não é essa. A questão é entregar o estilo correto. E para entregar o estilo correto, você precisa seguir o passo a passo correto. Tá? Então, essa breve introdução é para quebrar esses paradigmas, né? E abrir um pouco para essa nova possibilidade, né? Para muitos nova, alguns já viram, principalmente quem já fez preparação para exames internacionais, IELTS, TOEFL, Cambridge, já viu esse processo, só que para um texto muito menor, né? Quase um quarto do tamanho da extensão textual do que é
a, a composition aqui do CACD. Tá? Então, pessoal, um processo é esse, a criação de um outline como ferramenta de planejamento. Tá? O outro, que aí é uma coisa pessoal aqui minha, do Denilson, do Linguagem Diplomática, que é a utilização dessa tabela como processo de aprendizagem da criação do outline e a produção do texto. Tá? Uma outra ressalva importante é a seguinte: a ideia de criação de text builder, de uma tabela como essa, com aqui as perguntas prévias sobre o conteúdo, ela também não é minha. Isso existe em outros materiais, né? Inclusive, a minha inspiração para fazer isso foi a partir do meu dicionário digital Oxford. Ele tem um text builder lá dentro. Você vai inserindo as informações dentro do sistema e, por fim, ele organiza o texto. Tá? Então, o trabalho que eu fiz foi pegar o mesmo princípio e elaborar essa tabela dentro da extensão, do formato, né, que nós precisamos para o CACD. Tá? Então, peguei os princípios da composition, né, ou do essay acadêmico, juntamente com os princípios, né, da ferramenta de Text Builder, e juntei aqui tudo, deixando no tamanho e extensão que nós precisamos para a nossa prova. Tá? Então, esse é um outro ponto. Um outro importante aqui sobre o Text Builder é que a ideia da utilização dele não é criar uma dependência sua da ferramenta Text Builder, tá? Que é essa tabela. Mas é fazer com que você acostume com o processo, internalize o processo da produção textual. Então, você vai, a princípio, trabalhar com esse planejamento aqui, né, dentro dessa coluna. Eu já deixei aqui previamente preenchida a coluna inteira para a nossa prova de 2025. Eu vou comentar aqui. Está todo o planejamento. Tá? Então, você vai passar por várias etapas. As primeiras, lá no curso de discursivas, você tem as propostas com o planejamento aqui previamente preenchido. Então, o que você precisa fazer é um estudo dessas propostas e desse planejamento que já está pronto, você vai partir dele para o texto, elaborar o parágrafo aqui dentro dessa célula. A mesma coisa aqui. Você vai pegar esse material, elaborar aqui o parágrafo dentro dessa célula. Tá? Depois que você avançar um pouco, tá, já entendi o processo, já consigo fazer o texto dentro disso, você vai pegar um Text Builder em branco, totalmente em branco, sem informação alguma aqui, e você vai fazer o seu próprio planejamento, sem utilizar o meu, que está ali previamente preenchido. Tá? E você vai fazer o planejamento, né? Depois do planejamento, elaborar o texto aqui dentro. Quando você conclui que já acostumou com essa estrutura, que já acostumou com esse processo, aí você vai fazer isso à mão. Tá? Mas dentro do processo de correção, por exemplo, eu peço sempre para os alunos: olha, você vai escrever como está aqui, context, subject, e colocar ali seu tópico. Thesis statement, main idea 1, 2, 3. Depois aqui, main idea 1, supporting detail, illustrations. Então, isso é feito da mesma forma na escrita à mão. Tá? Então, aqui nós temos um processo onde você tem a questão, planejamento, né, e depois o texto final. Tá? Então, nós temos várias formas de utilizar isso aqui. Então, para o candidato que está no processo de correção, né, de correção e mentoria, quando ele começa, ele usa aqui o Text Builder. Então, na aula da questão, né, eu vou abordar a questão, abordar o assignment, né, que é o texto junto com os comandos, como passar de lá para o planejamento, né, depois o candidato vai seguir o planejamento para elaborar o texto
vai para a correção e depois da correção ele passa limpo, né? Introduzindo ali todas as observações e sugestões indicadas no processo de correção. Tá? Então isso é para você entender o que acontece no processo de correção. Mas antes disso, antes de você, se você não entrou ainda no processo de correção, você pode seguir as propostas passando por esse processo, né, de entender o outline, analisar como ele foi feito, né, principalmente acompanhando a aula, tá? E montar o seu texto. Então tem bastante para você treinar mesmo antes de entrar no processo de correção. Obviamente, em algum ponto é importante você fazer isso, para ter um feedback sobre o seu andamento, né, uma avaliação e as sugestões de como melhorar o seu texto. Tá? Bom, mas resumindo aqui nessa parte introdutória, né, do outline, o objetivo dele é ensinar para você o processo e a forma. E nós precisamos começar por aqui. Né? Você começa dentro dessa tabela e depois você vai sempre, mesmo no dia do concurso, fazer o seu outline à mão. Tá? Bom, uma outra ressalva importante é que um outline, que é essa estrutura de tópicos, né, em forma de lista, ela é uma maneira de planejar o texto, mas existe uma outra, né, que é o que se chama de mind map. Pode ser chamado de mind map, ou também alguns livros, né, colocam como, spider map, né, pela forma que ele vai tomando. Nesse contexto aqui do mind map, do spider map, você cria primeiro, por exemplo, aqui começando um diagrama, né, você cria um primeiro círculo, escreve aqui dentro a sua tese, né? Depois você vai puxar aqui 3 outros, onde você vai distribuir aqui o seu Main Idea 1, depois, né, o seu Main Idea 2, e depois seu Main Idea 3. Tá? E aqui, como você pode ver, por exemplo, Supporting Detail 1.1, você pode trazer para cá, né, abrindo outros balõezinhos aqui, Supporting Detail 1, Supporting Detail 2, Supporting Detail 3. Né? Digamos que aqui você tenha somente 2, Supporting Detail 1, Supporting Detail 2, aí aqui 3 novamente, Supporting Detail 1, desse parágrafo, né, obviamente, Supporting Detail 2, depois Supporting Detail 3. Se você tem illustration, você pode puxar mais um balãozinho aqui e colocar aqui qual que é o seu illustration para cada um deles. Né? Mas observe que quanto mais complexo o texto, mais difícil utilizar esse sistema aqui de diagrama, né, do mind map ou spider map. Né? Você precisa de muito espaço e vai ficando confuso. Então, isso aqui nós utilizamos muito, é bastante utilizado, principalmente para questões do TOEFL, do IELTS, Cambridge, porque são textos curtos, né? Então são textos de 250 palavras, por exemplo. 250 palavras, né, é muito menos, pode ser cerca de 1/4 do que é o CACD. Então se você tem, por exemplo, 70 linhas, aqui até 70 linhas, e você escreve uma média de 14 palavras por linha, observem isso, o seu texto pode chegar ali a quase 1.000 palavras, 980 palavras. Né? Então, 65 linhas, que é o mínimo, vezes essa mesma média, né, 14, 910 palavras. Se você escreve um pouquinho menos, né, e fez 65 linhas, né, vamos colocar aqui uma média de 12, olha, 780 palavras, né? Então, com 70 linhas, vezes 12, 840 palavras. Tá? Alguns escrevem com 10, mas 10 ou menos eu já considero muito pouca capacidade de argumentação. Né?
Aí você ficaria com um texto de qualquer forma com 650 palavras. Então, assim, o que já é quase, né, mais de 3 vezes o tamanho de um texto do IELTS, né, ou Cambridge, certo? Então, a nossa composition, ela é muito maior, é bem maior mesmo. Então, por isso que eu recomendo você sair ali da ideia do planejamento através do mind map e sempre trabalhar com o outline. Tá? O outline vai permitir um planejamento bem detalhado, né? Colocando tudo aqui, os argumentos. Você coloca argumentos e seus illustrations, né? Suas ideias aqui principais. Tá? Então, aqui você tem espaço para detalhar e traçar uma estratégia que é importante, que é o seguinte: no concurso, no dia da prova, digamos que você utilize aqui para elaborar o seu outline, o tempo entre interpretar a questão, marcar o texto que é dado, né, você pode gastar aqui cerca de 30 minutos. Tá? E todo o restante do tempo da prova será já diretamente, após o outline pronto, você vai diretamente para o seu texto. Né? Então, você tem essa etapa entre avaliar a questão, né, de assignment, produzir o outline e elaborar o texto. A ideia é você partir daqui, do outline, pelo menos treinar para isso, né? Partir do outline para o texto final. Isso no dia do concurso. Para que isso? Para que você não tenha que passar a limpo o texto. Né? O que é que normalmente acontece? Os candidatos escrevem um texto no rascunho, escrevem um texto ali de forma linear, sem planejamento prévio. Né? E esse texto é passado a limpo. Então ele vai ter primeiro ali um rascunho, né, cheio de rabisco, etc., mas da extensão textual já, né, do original, e ele vai passar a limpo. E muda muita coisa ainda quando passa a limpo. Tá? Então também não é garantia de que o rascunho já vai prover a estratégia final. Mas de qualquer maneira, se você escreve um texto sem planejamento e depois passa a limpo, você vai escrever nessa prova praticamente 2 textos de 800 palavras. E pode ser que não dê tempo de fazer isso. Tá? Então, somente para reescrever, passar a limpo, você gasta 1 hora. No mínimo. Tá? E muitos, para escrever com uma letra bonita, legível, precisam de mais tempo para isso. Tá? Então, em termos estratégicos, obviamente, talvez você não consiga fazer isso a princípio, mas você pode treinar para isso, com essa meta. Tá? De partir do planejamento, tá? Partir do outline para o seu texto final no dia do concurso. Tá? Então, isso é o objetivo lá no dia. Enquanto você está estudando, você vai ter uma série de etapas. Né? Você vai fazer aqui, digitado primeiro. Né? Faça aqui, digitado aqui dentro, para você pegar os princípios. Consolidou essa etapa, aí você vai fazer seu planejamento, seu texto final, à mão e na folha do concurso. Né? É importante que seja feito na folha do concurso. Muitos candidatos que enviam na folha do caderno, eles até me perguntam, olha, tem problema enviar na folha do caderno? Da minha parte não teria. Tá? Dá para ler ali, não é nenhum, vamos dizer assim, exigência sem fundamento. A grande questão é que a margem do Sebrasp é larga e a linha é fina. Então você precisa acostumar com aquela altura da linha, né, com aquela espessura, né, na linha, e a largura também. Como ela é muito larga e a linha, né, entre uma e outra é muito fina, você acaba sendo necessário, né, escrever uma letra menor e por isso acaba cabendo aí 14 palavras por linha ou até mais. Tá? Alguns têm a letra pequenininha, cabe até mais. E eu acho que escrever nesse nível, 14 palavras por linha, por exemplo, é importante para dar densidade, ter capacidade de argumentação. Tá? Então, fazer o letrão
grandão ali para ocupar logo o espaço e ficar, né, chegar logo nas 65 linhas, vai fazer com que você perca pontos, principalmente em 1C. Tá? Então não é uma boa estratégia. Pode ser uma saída para resolver o dia da prova, mas não é uma boa estratégia para você ter a melhor pontuação. Tá? Bom, então, olha, já vimos duas coisas, né? Primeiro aqui a apresentação do que é o outline, né? E o uso, né? A importância do uso dele no seu processo de aprendizagem, né? E o que ele vai promover, né, para você em termos práticos no dia da prova. Agora eu vou falar aqui mais detidamente, né, o conteúdo, como ele foi distribuído em relação à questão, né, que é a prova de 2025, que nós vimos, né, analisamos na aula anterior, que foi como abordar a questão. Agora aqui, nessa etapa que vamos entrar, é como passar da questão para o planejamento, né? Como você vai entrar aqui com o conteúdo dentro do seu outline. Né? Bom, vamos lá. Então, olha, essa é a questão de 2025, que nós vimos na aula anterior, né? E reforçando aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Reforçando aqui as ideias que você precisa levar em consideração toda a informação que aparece aqui no texto. Né? É fundamental você marcar as palavras-chave, né, para que elas possam ser distribuídas ao longo do seu texto. Né? Em termos de uma estrutura, né, a macroestrutura do nosso planejamento, o que vem em primeiro lugar é obviamente aqui o que está no comando. Isso aqui também vai me ajudar a fazer o meu planejamento, elaborar a minha tese. Eu preciso elaborar a tese a partir daqui, né? E criar uma macroestrutura. E as ideias que aparecem no texto sempre devem ser inseridas no seu outline. Você tem que marcar aqui, como fizemos lá na outra aula, né? Selecionar cada uma, eu marquei, numerei, né? Selecionar cada uma delas e incluir, distribuir esse conteúdo na sua escrita. Tá? Nunca caia no erro de tomar esse texto aqui somente como uma ideia geral. Ele está falando de tecnologia e diplomacia em geral. É importante você marcar ponto a ponto, como aqui, Virtual Embassies. Isso aqui está lá no planejamento, em algum lugar. Tá? É fundamental você fazer isso. Tá? Porque aí você vai, digamos, honrar esse ponto, né? Considering the context and information presented in the text above. Então, se ele está falando para você considerar o contexto de avanço tecnológico, né? E que a diplomacia, né, ele coloca aqui, é uma era caracterizada, né, por essas ondas de progresso, e que a diplomacia, olha, diplomacy cannot remain indifferent to this process. Né? Ela não fica indiferente a isso, mesmo sendo um setor tradicional, né? Ela não fica indiferente. Então, esse é o nosso contexto. Né? Aqui, nessa primeira parte, nós temos ali, né, todo o contexto. Tá? Então, a própria organização do comando faz isso. Não é? E information. Na segunda parte, observem aqui, esse trechinho é sobre benefícios, né, do avanço tecnológico para a diplomacia. Você tem ali, virtual embassies are being established, bots are being utilized for citizen communication, and digital ambassadors are being appointed to foster relationships with tech giants like Google, Microsoft or Amazon. Então, tudo isso está lá no meu planejamento. Tá? Então, isso é informação. Consequently, ele vai entrar aqui agora na parte dos desafios. Challenges, olha. Consequently, the diplomatic service, which has traditionally been regarded as a conservative and slow-changing domain. Então, ele é um domínio, né, da diplomacia conservador, né, e que muda lentamente.
is now confronted with the challenges posed by revolutionary technologies, such as AI, machine learning, quantum computing, and the multi-technical realm of cyberspace. Tá? Então, observe aqui, se a primeira parte aqui coloca o contexto, né, você pode ver que o primeiro item aqui também é sobre contexto. Tá? How previous technological innovations have transformed diplomatic practice, taking into account the historical evolution of diplomacy. Então isso aparece aí nessa primeira parte do parágrafo que é dado. Então, para você evoluir nessa argumentação, é importante você extrair ideias daqui. Tá? Então, observem bem esse vínculo, né? Vou marcar até aqui, né? Onde ele diz que, né, apesar de ser tradicional, ela não está indiferente, né, em relação a essas mudanças. Tá? O segundo ali, o tópico 2, né, vamos marcar a área do texto agora. Ele coloca aqui the potential benefits, né, então ele cita aqui benefits e os aspectos, né, positivos, né, positive aspects. E depois ele traz aqui and challenges, né, e negative aspects. Então nós temos tudo isso ali em cima. Tá? Aqui entra esses benefícios, né, e aspectos positivos, que é como a diplomacia utiliza essas tecnologias. O texto está bem organizado dessa forma, né? E aí entra aqui depois os desafios, né? Ou, né, enfim, desafios, você vai citar aspectos negativos nesse processo, tá? Então, essa distribuição do texto mostra o quanto texto e comando, né, as ferramentas, os dois aqui separados, eles são complementares. Tá? Então você não pode deixar isso aqui para lá e achar que é algo, uma ideia geral, como aparece muitas vezes na prova de história do Brasil, por exemplo, tomando o texto meramente como motivacional. Né? Então, aqui não, você vai fazer uma construção, né, levando em conta que essa macroestrutura que foi colocada aqui, né, e as informações ali detalhadas, né, vocês vão ver lá, eu coloquei virtual embassies, né, digital ambassadors, tudo isso aparece lá no planejamento. Então você vai marcando aqui as palavrinhas, cria a sua legenda, né, de forma correta. Aqui Google, Microsoft, isso tem que entrar. Tá? Tudo isso precisa aparecer no seu texto. Tá? Enfim, vamos lá. Agora numa comparação aqui lado a lado, né? Então vamos lá. Quando você vai planejar aqui seu outline, a primeira parte do planejamento é a introdução, e aqui é fundamental você entender o caráter, né, e o perfil da introdução para que você não tenha uma metodologia errada. Tá? Qual seria a metodologia errada? Né? O principal problema que aparece nas introduções. Muitas introduções que são simplesmente um processo um processo histórico, ou introduções que são a problematização do assunto, né, ou do próprio problema. Tá? Mas a introdução, ela, no essay, ela não faz isso, um histórico ou uma problematização. Ela é totalmente técnica, aqui apresentando o seu texto, o que vai acontecer no seu texto. Então, como você pode observar aqui, nesse primeiro ponto eu vou somente definir o contexto. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Definir, é rápido. E o contexto e qual que é o objeto, qual que é o problema. Estabelecer a tese,
e criar aqui o roteiro, o nosso, né, o que nós chamamos de road map. Ele é um roteiro. É o que vai acontecer. Meu main idea 1, main idea 2 e o meu main idea 3. Tá? Agora vamos ver o quanto que esse planejamento aqui ele está influenciado, né, baseado aqui na questão que foi fornecida. Tá? Então observem aqui, no contexto e aqui no subject, eu coloquei o seguinte: Diplomacy's intersection with an era of rapid technological innovation, notably artificial intelligence. Então, eu diria aqui que o meu subject, que eu coloquei em primeiro, é essa interseção aqui da diplomacia. Tá? E o contexto, ele está naquela palavrinha ali, with an era of rapid technological innovation. Tá? Que é essa era recente. Então, poderia ser invertido ali também, não tem problema. Olha, nessa era de avanço tecnológico rápido, né, é importante discutir a interseção, né, ou a influência disso na diplomacia. Tá? Então, somente uma definição rápida ali do que é. Então, nesse contexto, eu preciso sempre formular uma tese. O nome assusta um pouquinho, né? O nome assusta, né? Thesis statement, como é que eu vou elaborar isso? Mas não é nada demais, é simplesmente uma afirmativa. A afirmativa que você vai argumentar. Então, observem aqui, para formular a tese com esse novo, principalmente esse novo modelo, né, que caiu nas últimas provas, com 2 pontos aqui para você abordar, né, ele tem 2 aqui, 2 itens, digamos assim, e ele ainda se subdivide. É importante você fazer uma tese que consiga, de certa forma, abordar tudo. Então, vamos pegar aqui. Ele coloca o seguinte. Ele quer aqui a histórica, né? A evolução histórica da diplomacia. Então, eu comecei aqui. Ó, Following historical precedents, AI introduces a profound dualism to diplomacy. It offers transformative efficiencies while simultaneously posing significant new challenges and ethical quandaries. Então, são ali, né, as questões, né, conflitos éticos. Então, temos tudo, vamos dizer, temos todas as ideias aqui. O ponto que eu quis argumentar é que ele traz esse dualismo. Mas as informações entram aqui, que é a ideia, né, da transformative efficiencies, como se ela fosse aqui benefits, ou aspecto positivo, né, e depois, aqui está na minha tese, os desafios, né, e as questões éticas, que são aqui os desafios, ou negative aspects. Então, apareceu tudo aqui, né? Esse primeiro ponto, ele está lá, né, de amarelinho, o verde está lá também, o azul também. Né? Como informação central, ela cria um dualismo. Ela pode se beneficiar disso tudo, ao mesmo tempo em que ela tem que lidar com esses desafios. Tá? Então, seguindo essa linha, agora o meu roadmap, que é o conteúdo, né, principalmente ali dos parágrafos, ele deve, acima de tudo, explicar a minha tese. A minha tese é uma informação ainda direta, uma resposta direta. Olha, esse contexto impõe um dualismo para a diplomacia. Né? Que, por um lado, tem o benefício de todas essas ferramentas, mas essas ferramentas trazem riscos. Tá? Então, para isso, né, e atendendo aqui o que o comando pediu, eu vou fazer aqui, olha, o histórico, que está de amarelo, né? Deixa eu pegar a caneta amarela aqui de novo. Ele está aqui, olha o aspecto, o precedente histórico das evoluções tecnológicas transformando a prática da diplomacia. Está aqui. Então, esse primeiro pedido aqui, ele está ali, olha, claramente, pelas cores dá para você ver. Tá? Depois, o segundo ponto,
que é o verdinho aqui, olha, benefits e positive aspects. Ele está aqui, olha. The potential benefits and novel applications of AI in contemporary diplomacy. Tá? E aqui, por fim, na minha terceira sessão, eu vou trazer aqui the significant challenges, risks, ethical dilemmas posed by AI integration. Tá? Então, isso, né, você tem lá o item que é a capacidade de análise. Fragmentar, né, o seu tópico dessa forma é capacidade de análise. Tá? Então, vocês podem observar aqui, deixa eu apagar esse risco aqui, que esse aspecto aqui da evolução histórica, ele foi citado aqui na minha tese, né, e ele já entrou aqui no meu Main Idea 1. Será ele onde ele vai aparecer em primeiro lugar. Tá? Depois aqui, o verdinho, benefits, né? Ele apareceu aqui em Transformative Efficiencies, né? E apareceu aqui the Potential Benefits. Tá? E por fim, né? Challenge and Ethical Quandaries, né? Ele aparece, tá? Isso. Né? Ele apareceu aqui, né, pela cor e vai ser abordado, né, aqui no meu Main Idea 3. Tá certo? Então, observe como ali eu peguei o que me foi dado até então, somente lá no texto, e simplesmente estruturei ali. Esse é o primeiro passo. Então, nós temos que substituir uma suposta liberdade. Eu já vi o tema em geral, vou organizar meu texto aqui. Tá? Você substitui isso por uma abordagem de marcar ali no texto tudo que deve ser abordado, né? Por uma, vamos dizer, uma transposição disso para um esquema lá no seu planejamento. Tá? Então, essa macroestrutura que aparece aqui no outline, é importante pensarmos sempre por esse lado. Não temos autonomia total, né? Ou liberdade para criar. Tá? Fundamental você respeitar esse processo a partir da questão que é dado. Extrair o que foi dado para você e fazer o planejamento inicial. Né? Então, elaborar a introdução, por exemplo, é conteúdo que já foi dado. Você vai simplesmente reorganizar. Já é uma parte do texto que a banca dá prontinho para você, é só saber como organizar. Bom, agora nós vamos ver a próxima etapa, que é como essas ideias são estruturadas aqui, né, e mais bem fragmentadas e distribuídas nos parágrafos de argumentação. Né? Muito bem, pessoal. Agora eu mudei um pouquinho aqui a visualização, eu dupliquei o nosso Text Builder, né? Deixei aqui um lado a lado, para que nós possamos observar bem detalhadamente como que fica a distribuição do conteúdo nos demais parágrafos. Né? Então vamos lá, o primeiro ponto, como eu comentei aqui, era o aspecto histórico, né? The historical, deixa eu marcar aqui com amarelinho, the historical precedent of technological innovations transforming diplomatic practice. Então, que de qualquer forma eu inseri aqui, né, following historical precedents, né, já estava citado aqui também na tese. Né? Então, observe que esse primeiro ponto, esse main idea, ele fica distribuído aqui somente no primeiro parágrafo. Então, ele é o meu main idea 1, a minha primeira parte da argumentação, ele entrou aqui no main idea 1. Tá? Porque a ideia é que esse histórico possa mostrar, né, a evolução e o impacto na diplomacia. Então, você vai ver isso aqui. Depois aqui, na primeira ideia, na definição geral aqui, Diplomacy's long history of adapting to disruptive technological innovations. Então, isso aqui vai se transformar posteriormente no meu topic sentence. Eu vou avançar para cá
E vou mostrar para vocês depois, tá? Agora, o Man Idea 2, vou aproveitar aqui que nessa mesma posição dá para ser visualizado. Você tem aqui The Potential Benefits and Novel Applications, que é exatamente isso que o texto, né, como nós vimos lá. Ele fala das novas tecnologias, né, e os benefícios dessas tecnologias. Então, eles foram indicados aqui e você vai ver isso logo aqui no Man Idea 2. Eu coloquei aqui Benefits Part 1, a parte 1. Tá? Então, aqui, logo no que vai ser a ideia do Topic Sentence, tá? AI's capacity to enhance analytical capabilities and strategic foresight. Então, a capacidade, né, como um benefício geral, capacidade da IA para, enfim, o potencial da IA para desenvolver essas capacidades do trabalho, né? Então, fica distribuído aqui o primeiro, olha, o primeiro Man Idea em um único parágrafo. Esse aqui é o ponto. É por isso que eu digo, e falei em outras aulas, né, que o texto de 70 linhas ele precisa de mais seções e não somente parágrafos mais longos. Então, aqui a primeira, o Man Idea, fazer esse histórico, eu considerei que era melhor ser mais rápido, mais curto, e que eu deveria dar mais atenção ao Man Idea 2, para que eu pudesse falar dos benefícios, e o Man Idea 3, para que eu pudesse falar dos desafios e os riscos. Tá? Então, aqui o Man Idea 1 ficou distribuído aqui somente no primeiro parágrafo. Depois nós entramos aqui nesses detalhes mais específicos. Tá? Então, o 2, né, ele ficou logo ali embaixo. Deixa eu subir aqui de forma que possamos visualizar os dois parágrafos ao mesmo tempo. Reduzir um pouquinho. Ok. Olha, então o Man Idea 2 eu resolvi dividir em dois parágrafos. Você tem aqui Man Idea 2 Part 1, Man Idea 2 Part 2. Então o primeiro é AI's Capacity to Enhance Analytical Capabilities. E aqui AI's Role in Augmenting Core Diplomatic Functions. Então, são duas linhas, né, de argumentação, né? A capacidade, o potencial da IA, né? Para alavancar a capacidade analítica, né? E depois o aumento de funções diplomáticas essenciais ou centrais. Então, é uma forma de subdividir aquilo. Então, nesse caso, o Man Idea 2, ou a seção do Man Idea 2, ela vai ocupar dois parágrafos, né? Diferente, né, como vimos do primeiro Man Idea, que ocupou somente o primeiro parágrafo. Então você vai ter aqui esse conteúdo dividido em dois parágrafos. Então o que é isso? É capacidade de análise, de pegar uma ideia, que é uma ideia genérica ali. O genérico aqui seria o termo geral benefits. Então benefits foi partido em dois tipos de benefícios. Essa capacidade analítica e o outro a multiplicar as funções, né? Enfim, e aqui entram detalhes, né, que estavam lá no texto original que foi fornecido, né? Então vamos lá. E o mesmo eu fiz aqui com o Man Idea 3. Eu criei dois parágrafos também para o 3, que é para tratar aqui dos desafios, the significant challenges, risks and ethical dilemmas. Tá? Vamos ver como ficou ali no outline. Ok, aqui nessa posição, olha, então nós vamos ter Man Idea 3, aqui, Part 1, Man Idea 3, Part 2. Então essa é uma outra seção, é uma seção, o mesmo Man Idea, que está aqui dentro da ideia do challenges, né? São os desafios e os riscos, mas dividido em dois parágrafos. São dois parágrafos, mas significam uma única seção, né?
Então você vai ter isso aqui agora. Vamos ver ali o topic sentence, né? O que será o topic sentence. O primeiro, the operational and ethical risks embedded in AI systems. E aqui, the erosion of human agency and the imperative for governance. Então, 2 pontos, né? 2 desafios ali. Né? Os riscos que estão, né, vamos dizer, inseridos dentro dos sistemas de IA e ali a capacidade humana, né? Os riscos mesmo de erosão da capacidade humana. Tá? Então, esse é o ponto. Né? A capacidade de análise, né, que é avaliada no concurso, ela se revela, né, nesse momento em que você faz uma fragmentação lógica do conteúdo. Né? Então, voltando até um ponto que eu falei no início da aula, né, que o candidato pode argumentar, mas eu tenho capacidade de fazer um parágrafo longo. Então, pode ser feito isso. Então, se você tem a capacidade de fazer um parágrafo longo, vamos adicionar a capacidade de organizar esse parágrafo em ideias e você vai separar. Né? Você vai literalmente separar já aqui no planejamento. Você vai dividir tudo no planejamento, entender que chegou nesse ponto aqui, ficou longo demais, e você vai para outra ideia aqui. Né? E vai utilizar o signpost indevido, de adição e etc. Tá? Mas olha só, criamos aqui uma estrutura, né, onde nós tivemos aqui o primeiro main idea, um parágrafo, 2 para o segundo, 2 aqui. Então o que vamos ter no final? Um parágrafo de introdução, né, mais um aqui, 2, 2, e o parágrafo final de conclusão, ou seja, uma redação de 7 parágrafos. Né? E você pode observar aqui a indicação do número de palavras, né, entre 100, né, você pode variar ali entre 100 e 140 palavras, 100 e 140 palavras. A introdução mais curta, né, aqui de 80 a 100. Se você escreve demais aqui, muito além disso, é porque você está inserindo conteúdo na introdução que não deveria. Bom, e agora vamos à conclusão. Também é importante comparar a conclusão com aqui o parágrafo de introdução. Um ponto fundamental do parágrafo de conclusão é que ele não seja somente um parágrafo argumentativo, né? E é o que é muito comum encontrar, né, nas compositions, e é um erro de forma. Tá? Parece lógico, o candidato abre lá o texto com in conclusion e argumenta ali, e muitas vezes até corretamente, em cima da ideia da tese, argumentando a ideia da tese. Tem muitos casos que fica completamente discrepante. Tem uma tese, ou até mesmo não tem, só tem aquele contexto, como eu falei, né, e aí falta a tese, e ele tem uma argumentação final. Então isso não dá certo. Tá? Então, é muito comum alguns livros, né, colocarem a seguinte informação, de que a conclusão, o parágrafo de conclusão, ele deve espelhar a introdução, numa ideia em que a introdução comunica ao leitor o que vai acontecer no texto, e é isso, né? Ela define qual que é o contexto, seja ele temporal ou espacial, qual que é o objeto, define a tese, que é a resposta objetiva ao comando, e define o roteiro. Né? Então, a introdução mostra o que vai acontecer ao longo dessa trajetória aqui. É um texto sobre isso, que acontece no espaço tal, no tempo tal. A minha posição é essa, e para explicar a minha posição, eu vou utilizar 3 pontos, que é o main idea 1, main idea 2, main idea 3. Então, ela simplesmente explica, né, o que vai acontecer no texto, e esse é o grande diferencial. E agora, esse conteúdo que está aqui, ele deve ser simplesmente espelhado lá no seu parágrafo de conclusão. Então, você pode ver aqui, eu coloquei
retomei aqui main idea 1, 2, 3, concluding remark, né, uma argumentação de conclusão e um reforço da tese. Então, boa parte das compositions que cometem um erro de forma na conclusão, muitas vezes vão trazer somente esse conteúdo aqui, que é a argumentação em cima de uma conclusão. Né? E alguns podem nem chegar aqui na tese, vão argumentar somente em cima dessa afirmação aqui da conclusão. Tá? Então, é importante ter esses dois momentos. Olha, um é o resumo. Tá? Você vai fazer aqui literalmente um summary. É exatamente um resumo do texto dos main ideas. E depois você tem essa parte final aqui, onde você conclui e reforça a tese. A única forma correta de fechar um texto é reforçando a tese, repetindo a tese. Afinal, tudo que você escreveu foi para explicar essa tese. Tá? Então você precisa dessas duas seções, dessas duas partes no seu parágrafo de conclusão. Você pode até inverter, sim, assim como na introdução, né? Fazer isso aqui primeiro e depois, em segundo lugar, fazer isso. Mas é interessante espelhar, como se fosse um espelho mesmo. Né? Aqui, se você vem contexto, tese, roadmap, você retoma as ideias e olha, então, com base nisso, você conclui tal coisa e reforça tal ideia. É aquele tipo de texto em que você vai abrir aqui o início com expressões do tipo in short. Por que in short? Vírgula. Porque é expressão de resumo. Você pode utilizar também to sum up. To sum up. To summarize. E aí você começa a resumir, porque é isso que você vai fazer. Você vai resumir, tá? E quando você chega nessa parte final, você vai abrir aqui essas últimas frases, aí sim fica bom você utilizar in conclusion. Ou outros, né? Thus, hence, therefore, tá? Então, e com isso você comunica as ideias claramente, né? Você vai fechar o texto in short, vai retomar tudo para fechar aqui o final e entrar com a sua conclusão, tá? E aí um ponto importante, tá? Eu vou retomar as ideias, mas é fundamental que o seu texto não seja igual, né? Você não pode simplesmente extrair as frases daqui e inserir aqui, né? Ou pior, lá no parágrafo final. É fundamental parafrasear, colocar isso com outras palavras. Então você já pode forçar um pouquinho colocando com palavras diferentes aqui no planejamento, tá? Para que daqui para lá o seu parágrafo, né, quando você sair desse ponto para o parágrafo, ele já saia dali diferente do que apareceu na introdução. Mas você pode ver que são os mesmos pontos, né? Voltando aqui, olha, the historical precedent of technological innovations transforming diplomatic practice. Tá? E aqui, main idea 1, the long-standing pattern of technological advancements reshaping the conduct of diplomacy. Então, a mesma ideia, mas está parafraseada. E aqui, the potential benefits and novel applications of AI in contemporary diplomacy. Aqui, the prospective advantages and innovative uses of artificial intelligence in modern diplomatic affairs. E aqui, por fim, the significant challenges, risks and ethical dilemmas posed by AI's integration. Aqui, the substantial challenges, potential hazards and ethical complexities arising from the incorporation of AI. Tá? Então você tem todas as ideias ali novamente, né? E aqui agora, na ideia da tese, você também vai parafrasear. Né? Você tem aqui, following historical precedents, AI introduces a profound dualism to diplomacy,
It offers transformative efficiencies while simultaneously posing significant new challenges and ethical quandaries. Então, aqui, né, lá está following in line with historical precedents. Artificial intelligence brings a marked duality to diplomacy. It delivers transformative efficiencies while concurrently introducing substantial challenges and ethical dilemmas. Está bem parecido, né? Assim, simplesmente parafraseado, mas você vai modificar o melhor que puder. Essa é a habilidade do resumo. Inclusive, é a habilidade da questão de resumo do CACD, né? Enfim, e que agora mudou para versão novamente, mas era a mesma habilidade ali do resumo. Você vai resumir as ideias, mas colocar de uma outra forma, escrever de uma outra maneira, tá? E aqui o concluding remark, ele pode ser uma ideia de conclusão, né? Que você vai inserir aqui no final. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ele. Pode ser aqui o vermelhinho, que eu não usei ainda. Olha, the ultimate challenge, respondendo à ideia dos desafios, né, is not technological, but human. To ensure AI service rather than subverts the core diplomatic pursuits of peace and understanding. Então, como você tem lá a ideia da tese, qual que é a tese? Olha, a inteligência artificial, as tecnologias modernas, impõem um desafio para a diplomacia, né? Por um lado, tem uma série de benefícios, mas traz esses riscos, né? E aí, você simplesmente falou que impôs o desafio. E aí você coloca ali o desafio, né? O principal não é só tecnológico, né? Mas garantir que a IA, né, ela vai servir, né, e não subverter a prática diplomática, né, ou a atitude humana dentro da diplomacia, tá? E aqui, eu posso alternar, utilizar um ou outro, colocar um primeiro ou outro? Você também pode. Você pode reforçar a tese e vir com um concluding remark, ele pode vir no final. Isso aqui também é maleável, né? Então, pessoal, observem como nessa passagem, né, agora eu vou mais dentro dos parágrafos, como nós distribuímos o conteúdo, né, do campo macro ao longo do texto, né, criando todo o planejamento da conclusão até da introdução até o parágrafo de conclusão, né, fazendo ali esse macro. Depois é importante você entrar no conteúdo, né, do seu parágrafo e inserir, né, as informações específicas. E esse é um processo que é de fato mais complexo e em muitos casos depende mais de conhecimento seu. Enquanto você trabalha aqui com a introdução ou o parágrafo de conclusão, essa distribuição macro dos parágrafos, você está trabalhando com o conteúdo que foi dado. Nós podemos pegar os últimos 10 anos de CACD, sempre assim. E o conteúdo mesmo que depende, né, de você, do que você sabe do tema, será aquele que vai entrar ali no corpo dos parágrafos. Aqui você somente distribuiu, por enquanto, o que foi solicitado na questão, né? Você não dependeu ainda de conteúdo algum, conhecimento seu, né, prévio do tema, não teve essa necessidade, né? Obviamente é importante conhecer para saber como distribuir, mas informação específica sua ainda não. Agora é que elas vão aparecer aqui, né? Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada no todo aqui agora. Então, pessoal, quando nós vamos abrir um parágrafo, esse primeiro ponto aqui do main idea, ele vai se transformar aqui no seu texto, no seu parágrafo, no seu topic sentence. Então, topic sentence, ele precisa ser uma frase curta, objetiva, que vai trazer somente a ideia geral. Ela não pode argumentar, exemplificar, tá? É um anúncio de que você vai discutir aqui, né? Você vai discutir a long history of the adaptation, né, to disruptive technological innovations, tá?
Você não vai colocar for instance, for example, é um tópico geral. Então, nessa longa história de adaptação, né, quais são os supporting details? Que são os argumentos. Aqui nós podemos colocar supporting details são argumentos, illustrations são os dados, exemplos, números, citações. Cuidado com isso, citação de autor é illustration, porque você põe um argumento e usa o autor para ilustrar, para exemplificar aquilo ou para justificar, tá bom? Então, aqui o primeiro supporting detail, early communication revolutions, shift from dispatches to real-time information. Então você vai argumentar isso, essa mudança, né, ali dos despachos para informação em tempo real. E aqui, quem promove isso nessa história, nessa longa história, que é o principal ponto, né, a principal ferramenta, né, que é o telégrafo, the telegraph. Então o que ele permite? Enabling faster, coded communication and central control. Então, olha, ali os despachos, né, que levavam dias para chegar a um determinado ponto. Com o telégrafo, né, ele já passa a ser comunicado, ter uma informação mais instantânea. Né? Depois aqui, Support in Detail 1.2, 20th Century Advancements, Increase Accessibility and Speed. Né? E aqui você vai colocar o telefone, the Internet, são dois pontos fundamentais, né? Telefone e internet. O que cada um vai oferecer, né? The Telephone Direct State Level Discussion, né? Você pode ter o contato direto. The Internet e Diplomacy é um processo que começa aí, e acesso, né, amplo à informação. Tá? Então, observe aqui essa, vamos dizer, divisão da informação. Aqui você vai argumentar que isso é uma mudança. Tá? E esses aqui vão mostrar quais são as mudanças. Aqui você argumenta que tem essas mudanças no século XX e aqui você vai ilustrar. E o concluding sentence. Ela não necessariamente é uma frase obrigatória, mas se você puder fazer, é excelente. Tá? Então, aqui, these precedents establish a pattern of adaptation set in the context for AI as the next disruptive frontier. Então, olha, é uma frase que conclui que esses precedentes aqui, esses anteriores, né, criam um padrão de adaptação, principalmente a tecnologia que avança relativamente rápido, cada vez mais rápido, né, e prepara o contexto para a IA. Então, isso aqui já está conectando essa frase, além de concluir, porque quando eu uso these, eu estou falando desses que estão aqui em cima, que eu acabei de citar. Né? Então, essa frase transita do meu parágrafo para o próximo, que é sobre a IA. Tá? Enfim. Depois, no final, eu vou voltar a falar aqui da elaboração do parágrafo, né? Mas isso aqui não é a frase final, tá? É somente a ideia que vai entrar lá no parágrafo. Certo? Então aqui eu transitei para IA, que é a parte do benefício. Tá? Então nós temos aqui AI's capacity to enhance analytical capabilities and strategic foresight. Então, enfim, fazer análises para previsão de comportamento, previsão de conflitos e etc. Então, uma primeira capacidade aqui, Data Processing and Analysis, então análise de dados, Managing Big Data for Informed Decision Making e os illustrations, né? Como que a IA pode ajudar. AI Assisted Treat Analysis, então análise de tratados através de IA, Predictive Modeling for International Relations Scenarios, então criar ali, né, um modelo de análise de cenários prováveis, né, através de análise de inteligência artificial. Aqui, então, olha, ficou o primeiro aqui, o processamento de dados, então, olha, um benefício, né, e o outro aqui, Predictive Capabilities, né, possibilidade de fazer previsões, Enhancing Early Warning Systems. Então, como, né, AI-powered Conflict Prediction Systems Forecasting Humanitarian Crisis. Então, esses sistemas de previsão de conflito, né, que pode antecipar prováveis crises humanitárias.
E agora aqui, concluding sentence. This enhanced. Observe que aqui é importante usar this ou these para retomar o que você colocou acima. This enhanced analytical power promises a shift towards more proactive and evidence-based foreign policy. Então ela permite, porque permite análises mais rápidas, mais bem feitas, mais bem detalhadas, né? Apesar de ter os riscos, que é o que é comentado lá embaixo. Né? Então vamos para outra parte aqui. Vamos lá. Nesse aqui agora, AI's role in augmenting core diplomatic functions. Então, core diplomatic functions. Nós temos aqui enhancing communication, new diplomatic modalities and strategic operations. Tá vendo? São 3, para ficar de acordo aqui. Tá? E é importante você fazer no mínimo 2, tá? Seria importante ter falado isso logo lá no início. Eu coloquei 3 aqui para deixar o mais completo possível. Mas eu sempre digo que supporting details, com um só, seu parágrafo fica fraco. Pouca capacidade de argumentação. Né? 2 já dá para fazer, fica bem feito. 3 fica muito bom, né? Fica bem argumentado, mas também é o limite. Se você tiver mais do que 3 supporting details, então você tem que pensar. Não, então eu vou deixar... eu tenho 4. Vou criar 2 parágrafos, cada um com 2. E aí já é outra divisão. Então, essa flexibilidade que precisamos desenvolver para distribuir o conteúdo no texto. Então, aqui, enhancing communication. Né? Ele melhora a comunicação, overcoming language barriers. Então, ele pode superar as barreiras da linguagem and managing public interaction. Né? E gerenciar ali a interação pública. Illustrations. Automated real-time translation for negotiations. Chatbots for consular service. São ferramentas, né? Isso aparece lá no texto, né? Citado no comando da questão. New diplomatic modalities adapting representation to the digital age. Então, assim como vimos lá na questão, virtual embassies. Então, é possível criar uma nova modalidade como uma embaixada virtual. Embaixadores digitais, né? Digital ambassadors appointed to engage with tech giants. Então, esses digital ambassadors são aqueles que vão lidar com novos atores, né? Como as big techs. Né? Enfim, aqui, Strategic Operations, Aid Intelligence and Multilateral Cooperation. Só lembrando que essa linha aqui é a quebra da página, tá? Então, Illustration, Sophisticated Intelligence Gathering, Managing Complex Multilateral Negotiation Agenda. Então, aqui, a coleta de dados inteligente, né? Managing Complex Multilateral Negotiation. Então, uma nova função diplomática, né? Permitida aí pela inteligência, né? Enfim, pela inteligência artificial. Tá? Então, observe aqui a estrutura, chamando a atenção aqui de novo agora para o final. O que é argumento, né? Argumento, e aqui o argumento. E aqui vamos ter, nesse pontinho, os illustrations que dão suporte ao argumento. Então, esse nível, né, chegar no nível do illustrations é sempre o mais complexo. Depende de conhecimento do tema. Então, uma boa argumentação no inglês é exatamente quando você consegue fazer isso. Distribuir o conteúdo dessa forma. Em main ideas, você tem seus supporting details amparado por illustration. Supporting details amparado por illustration. Esse é o auge da capacidade de argumentação. E ter volume também. Né? Eu posso ter a capacidade de escrever, por exemplo, somente 2 desse daqui, com uma letra grandona para ocupar espaço, ou fazer os parágrafos com 3, porque eu tenho conteúdo, com uma letra menorzinha e deixar o meu texto mais denso. Tá? Bom, agora a próxima parte, como vimos, vamos observar aqui mais especificamente, né, sobre o lado negativo, né, ou os riscos. Então aqui nós temos Operational and Ethical Risks, né, que são assim, inerentes à IA, né?
Então, nós temos systemic flaws, as falhas sistêmicas, algorithm bias in diplomatic decision making, e aqui manipulation by hostile actors. Então, acho que eu pulei aqui o concluding sentence, né? Pulei. Olha, deixa eu voltar aqui só para mostrar como ele conecta. Olha, AI not only refines existing diplomatic tools, but also creates entirely new modalities for statecraft. Esse tipo de frase de conclusão, eu não fiz a transição agora para o próximo, mas conectei as ideias dos dois parágrafos, que é refinar ferramentas já existentes e melhora aqui as modalidades do trabalho diplomático. Então ele retomou as duas ideias acima, tá? Bom, vamos lá. Então nós vimos aqui the Operation and Ethical Risks, né? Systemic Flaws, Algorithmic Bias in Diplomatic Decision Making, Manipulation by Hostile Actors. Então, e aqui, pessoal, marquei errado aqui, né? Olha, Systemic Flaws, Security and Manipulation. Aqui são dois só, desculpa, por isso que eu errei. Eu fui na mentalidade aqui, olha. Aqui ficaram somente dois. E é exatamente para mostrar que é possível, né? Você deixar dois, como eu falei, dois é bom, 3 é o limite, tá? Então vamos lá. Aqui System Flaws, Issues of Bias, Transparency and Reliability. Então desvios, transparências e, né, e a confiança no dado, né? Então ele pode impactar nisso, né? Esses desvios, né? No processo de decisão. E aqui, né, o que é chamado de Black Box Problem, que é a falta de transparência. Então ele pode impactar dessa forma. Security and Manipulation, New Vulnerabilities Created by AI. E que tipo de vulnerabilidades são essas? Né? Manipulation by Hostile Actors, né? AI-Driven Disinformation, Data Privacy and Security Concerns. Então aqui o concluding sentence, these vulnerabilities, né, retomando as vulnerabilities que foram citadas acima, introduce a critical layer of technological risks to diplomatic and national security. Tá vendo? É uma conclusão que coloca um ponto principal lá dentro dos riscos, né, e possibilidades que a questão pediu. Só retomando ela aqui. Retomando esse ponto, né? Aqui, ó, the challenges. Então, né, tá colocado ali, você explicou quais são, né, apontou aqui, ilustrou quais são e concluiu que eles adicionam aí uma nova camada de risco, né, para a diplomacia e a segurança nacional. E aí seguimos aqui para a segunda parte. Esse tem 3, tá, pessoal? Não vou marcar errado, não. Então, olha, o primeiro está aqui, Support in Detail. Né, aqui. Então, aqui, The Humanization Risk. Né? Erosion of Human Agency and Governance Vacuum. Então, olha, The Erosion of Human Agency and the Imperative for Governance. Então, uma erosão ali da ação mesmo, né? Da ação, da atitude humana, né? E do imperativo por governança. Vamos ver melhor como é que é isso. Aqui, o risco de desumanização. Loss of essential human skills in diplomacy. Então, a perda da ação humana na diplomacia, né, e a transferência disso para a máquina. Né? Risk of self-reliance on automated system. Potential loss of human intuition. Tá vendo? O risco da alta, né, confiança em sistemas automatizados. Perda da intuição humana, da empatia e da sensitividade cultural em negociações. Então aqui, olha, o risco da desumanização. Acho esse argumento bem interessante. Né? E aqui, the erosion of human agency, ceding critical decisions to non-human entities. Né? Então deixar a decisão ali por conta do algoritmo, por exemplo. Ethical dilemmas of human in the loop versus fully automated diplomatic security actions. Né? Então, atribuir tomada de decisão a dados, análise de dados, né, de IA, enfim, e perder essa atitude humana de julgamento, né, e de avaliação.
E aqui, Governance Vacuum, the urgent need for international regulation. Isso aqui é o campo do Cyber Diplomacy. Tá? Ele cita isso lá no final. Deixa eu apagar aqui para a gente poder abrir o PDF. Tá? Essa questão aqui do cyberspace, né? A grande questão hoje é a regulamentação do cyberspace, né? O que se chama de cyber diplomacy, que cyber diplomacy não é o emprego das ferramentas digitais à diplomacia, mas é levar a diplomacia para o universo cibernético, levar o direito internacional para o espaço cibernético. Então, seria nesse ponto, né? A necessidade de regulação. Tá? Illustrations, necessity for developing international norms and ethical guidelines for AI's deployment in diplomacy. Certo? E aqui, concluindo, esse concluding sentence, né, ele pode fazer como de cima, fechar os 2 parágrafos, ou somente esse. Olha, addressing this governance deficit is therefore crucial to mitigating the profound risks AI poses to human-centric diplomacy. Tá vendo? Ela é genérica, né? E coloca esse risco, esse déficit, né? E abordá-lo é fundamental para reduzir, né? Mitigar os riscos que a IA pode impor à diplomacia. Tá? Então discutimos aqui agora com os devidos argumentos, né? Os devidos argumentos e cada um com seus illustrations com uma frase de conclusão. Tá? Bom, então daqui nós vamos ter o resumo que vai retomar todas as ideias. Tá, pessoal? Bom, então esse aqui, né, o que é o objetivo dessa aula é chegar até o nível de planejamento, né, de como montar um outline. E agora você tem um outline montado, né, prontinho para você partir dele para o texto parágrafo por parágrafo. Tá? Algumas observações gerais sobre o outline é o seguinte: é importante aqui nesses campos você não escrever demais para chegar ao ponto de ter a mesma quantidade de texto do texto final. Então é importante você colocar informação, digamos, o mais concentrada possível, somente uma estrutura de tópico para você entender o que você precisa colocar ali naquele campo. O mesmo aqui. Tá? Eu fiquei pensando, né, se eu deveria colocar aqui uma informação mais curta ou mais complexa. E eu pensei o seguinte: para a aula eu vou colocar uma informação um pouquinho mais completa. Mas se eu fosse escrever esse texto, eu faria bem mais condensado. Mas para fins didáticos, para explicar as ideias do texto, eu resolvi colocar dessa forma. E eu coloco assim um pouquinho mais completo também nos text builders, né, que estão semi-preenchidos para vocês lá no curso de questões. Tá? Mas você pode fazer isso de forma mais concentrada, sim. Tá? Um pouquinho mais curto, somente os tópicos, mas faça essa estrutura aqui. E aí você coloca os tópicos aqui em seguida. Tá? E aqui, quando você elabora tudo isso, né, deixe ele de forma organizada para que você já possa partir para o texto final. Essa é a ideia. E as vantagens, né, desse sistema é que se você quiser trocar alguma ideia de lugar, você faz aqui. Né? Você troca as informações, principalmente aqui o supporting details, ou até mesmo nesse nível. Não, vou alterar o main idea 1 ou 3 e 2 de lugar. Isso deve ser feito no planejamento, no outline. Se você está diretamente lá num texto ou no resumo, você não consegue mais trocar isso de lugar. Então, fazer o outline também traz esse benefício de, vamos dizer, permitir uma visão geral do texto antes mesmo de você começar a escrever e alterações mais precisas que mantenham a coerência. Esse é o grande problema quando a gente sai escrevendo texto direto. Você perde coerência. E se alterar alguma coisa, tende a perder mais ainda. Tá? Então, pessoal, essa é a etapa de planejamento. Agora, nós vamos, né, falar do como partir do outline para o texto. E aí, para isso, eu vou até trazer aqui de volta a nossa menta para explicar
como que é essa passagem aqui agora do outline para o texto. Então, pessoal, aqui na ementa, na aula anterior, nós falamos disso, né? How to approach the assignment. Nessa aula agora, nós estamos aqui, how to create an outline. Então, nós vimos isso, né? Steps for creating a structured outline, using outlines to organize arguments logically, mapping ideas and creating a plan for structuring the essay, tips for refining and expanding outlines to develop essay structure, que foi tudo aquilo ali que nós vimos sobre como dividir em até 7 parágrafos e etc. Agora, todo o restante, né, como transitar do outline para o texto, nós vamos depender dessa etapa aqui, onde eu vou falar dos tipos de texto e em seguida vamos entrar aqui nos específicos, tá? Aqui geral e aqui específicos. Observe aqui, são 3 tipos que eu vou mostrar para vocês. E em seguida, nós vamos seguir aqui, olha, no nível do parágrafo. Observe que aqui, olha, Introduction to Types of Paragraphs. Então, tipos de parágrafo, genérico. A introdução. Então, quando eu estiver nessa aula aqui da introdução, nós vamos ver tudo isso e eu vou voltar aqui no nosso planejamento e vou falar para você aqui dessa introdução, como você vai passar todo esse conteúdo para cá. Qual a característica final ela deve ter. Depois vamos falar de um tipo de parágrafo, nós vamos voltar aqui e eu vou comentar essa estrutura. Tá? Então, todas as aulas aqui, para a introdução, para os tipos de parágrafo, por exemplo, até o final aqui, o parágrafo de conclusão, eu vou voltar nesse mesmo outline para explicar essa transição dali para o texto. Tá? E aí, por fim, o módulo 3 já é mais específico, é dentro da frase, como deve ser o thesis, que é essa daqui, thesis statement. Né? Como deve ser aqui, the supporting evidence. Desculpa, pulei um aqui, the topic sentence. Como deve ser o topic sentence, que é essa primeira aqui. Qual o perfil dela? Né? Aqui, olha, the evidence sentence, the supporting sentence, que é o argumento. A que vai trazer evidência, a que vai fazer análise. A de conclusão, como por exemplo a última aqui no final, the concluding sentence. Então observe que as frases também têm as suas categorias. Tá? Being concise using nouns and adverbs. Como especular. Então, por isso que nós vamos ter esse módulo próximo aí do parágrafo, para entender essa passagem daqui, né, do seu outline para o texto. Então nós vamos ver isso, nós precisamos do restante do curso para falar dessa passagem. Ok, pessoal? Muito bem, então eu espero que essa aula tenha contribuído para mudar, né, ou construir uma nova visão sobre como é o planejamento, né, de um essay acadêmico, né, ou da composition. Nós precisamos desse processo para ter o procedimento normal, padrão, né, da língua inglesa de criação de um texto, para conseguir gerar o resultado final que esperamos e, obviamente, para no dia da prova você ter procedimento, planejamento, técnica, né, e criar uma composition exemplar e garantir aquelas notas de um A, um B e um C, né, que é, enfim, ligado à forma, estrutura, conteúdo, né, capacidade de análise, reflexão. Ao fazer um planejamento bem feito como esse, você vai ter toda a estrutura, tudo que você precisa para criar um texto impecável. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado do material. Nos vemos, então, na próxima aula. Um abraço.